Tudo bem, galera? Vamos dar continuidade às nossas aulas de modal verbs. Só para lembrar, modal verbs são aqueles verbos que acompanham o verbo, modificando o sentido do verbo. E assim, quando eu vou falar de modal verbs, gente, não vamos ficar preso à tradução do modal verbs, porque tem muito modal verbs que a tradução dele é parecida com outros verbos, e se a gente for ficar preso à tradução, pode confundir um pouco a cabeça. O que eu quero que vocês prestem muita atenção, como eu já passei nas outras aulas para vocês de modal verbs, no uso de cada modal verbs, quando eu vou usar esses modal verbs, porque o modal verbo ele entra muito na questão da intencionalidade, daquilo que eu quero transmitir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo must. E aqui a gente vai ver também a diferença de quando eu uso must e quando eu uso outros verbos que não são modais. E que se a gente for olhar, ele vai ter a mesma tradução do must. Por isso que eu falei da questão da intencionalidade, que é isso que vocês vão ter que prestar atenção, ok? Então vamos lá. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o must. Quando é que eu uso o must? O must eu vou usar quando eu quero fazer uma recomendação forte, assim, uma recomendação com uma ênfase, quando eu quero falar de algo que eu acho necessário. Então, por exemplo, aqui, ó, no exemplo eu tenho It's a fantastic film. You must see it. Então, ó, esse filme é fantástico, você precisa assistir, você precisa ver. Então, ó, o must eu vou usar sempre o must, mais o infinitivo do verbo, ó. Must do, must see, etc. E lembrando também que o quê? Que o modal verbs, ele não vai variar de pessoa. Então, eu tenho aqui, ó, I, we, you, they, he, she, it, must. Do, stop, go, right. Então, assim, ele sempre vai ser igual para qualquer pessoa. Ele não varia de pessoa. Então, é isso que eu sempre tenho que lembrar do modal verbs. Ele é acompanhado do verbo no infinitivo e ele não varia de pessoa, ok? E aqui, ó, you use must when do you think it's necessary to do something. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou usar o must quando eu acho que é necessário fazer alguma coisa, ó. The windows are very dirty. I must clear them. Então, as janelas estão muito sujas. Eu preciso limpá-las, preciso limpar elas. Então, aqui, ó, eu vou usar o must. It's a fantastic film. You must see it. Então, aqui, ó, é um filme fantástico. Você precisa ver isso. We must go to the bank today. We haven't got any money. Então, aqui, nós precisamos ir no banco hoje, nós não temos muito dinheiro. Então, aqui, são coisas que eu preciso, que são necessárias fazer. Então, eu vou usar sempre isso. Gente, ó, quando eu vou falar de passado, aí eu não vou usar o must, eu vou usar aqui, ó, vou usar o had to. Então, aqui, ó, we had to go to the bank yesterday. Então, eu não vou poder usar o we must go to the bank yesterday, porque toda vez o que eu falo no passado, eu vou usar o had to. O must eu vou usar o quê? Eu vou usar no presente, ó. I had to walk home last night. There were no bus. Então, eu precisei andar para casa na noite passada, porque não tinha ônibus. Então, vocês percebem que se eu for ver aqui, ó, o had, ele tem o mesmo significado do must, porém o uso é diferente. É uma coisa que eu precisei fazer, só que no passado. Então, se eu tenho no passado, é o had. E lembrando aqui que o had, ele não vai entrar como verbo auxiliar, como modal verbs. Aqui ele é um verbo auxiliar, ele não entra como modal verbs, ok? E aqui, ó, eu tenho o must, que seria o must not. Quando é que eu vou usar o must? Quando é necessário não fazer algo. Então, é algo que, assim, é necessário não fazer, porque, ó, it's the wrong thing to do. Então, é uma coisa errada para fazer. Então, é uma coisa, quando eu não posso fazer. Por exemplo, ó, I must hurry. I must be late. Então, eu preciso me apressar, eu não posso chegar atrasado, eu não devo me atrasar. Eu falo eu posso, mas eu posso colocar eu não devo, que é aquela questão de algo que eu não devo fazer. Não é que eu não consigo, é na questão do posso, do não dever fazer. Então, ó, I mustn't forget to the phone Julia. Eu não posso esquecer de ligar para a Júlia, eu não devo esquecer de ligar para a Júlia. I must remember to phone her. Eu preciso lembrar de ligar para ela. Então, é uma coisa que eu não posso esquecer, eu preciso lembrar. Be happy. You mustn't be sad. Don't be sad. Então, fique feliz, seja feliz. Você não pode ficar triste, você não deve ficar triste.
Ó, you mustn't touch the picture. Você não deve tocar nas pinturas, nos quadros. Então, aqui, ó, don't touch. Então, no caso aqui, eu vou usar o mustn't quando é uma coisa que é necessário eu não fazer. E aí eu tenho aqui, ó, a diferença do uso do mustn't para o needn't. Que o needn't é igual ao need not. Então, aqui, ó, que é o quê? É uma coisa que is not necessary to do. É uma coisa que eu não quero fazer, mas não é uma coisa que é necessária eu fazer, que não é necessário eu fazer. Por exemplo, ó, I needed to clear the windows. They aren't very dirty. Então eu não preciso limpar as janelas, elas não estão tão sujas. Então tá vendo que aqui, ó, é uma coisa que não é necessário eu não fazer, eu fazer. E aqui, ó, é uma coisa que é necessário eu não fazer. Então tem essa diferença do uso. Enquanto aqui, ó, it's necessary not to do, é necessário não fazer. Aqui aqui, ó, não é necessário to do. Aqui, ó, I don't need to do it, eu não preciso fazer isso. Então tem a diferença do uso aqui do something, porque aqui eu não preciso, não é porque é errado eu fazer. Eu não preciso porque eu não necessito fazer isso, ó. You needed to go to the bank today. I can give you some money. Então, ó, você não precisa ir no banco hoje. Eu posso te dar algum dinheiro. Então, assim, não é uma coisa que ela precisa fazer, que ela não precisa fazer, ela não precisa ir no banco porque é errado. Ela não precisa porque ela não tem essa necessidade. Então, aqui é quando é alguma coisa errada a fazer. Então, eu não posso deixar é necessário não fazer. E aqui é necessário fazer, porque assim, it's not necessário fazer, mas no sentido de eu não precisar fazer mais isso. Aqui, ó, eu posso dizer também, ó, I can also say don't need to. Então, ao invés do need, eu posso usar o que? O don't need, tá? I don't need to clear the windows, eu não preciso limpar. Eu posso usar o verbo auxiliar. Eu posso usar o needed como negativo, mas eu posso usar o verbo auxiliar também. Não tem diferença. E aqui, ó, eu tenho a comparação, ó, do needed e do must. You needed to go, you can stay, you can stay here if you want. Então, ó, você não precisa ir. Você pode ficar aqui se você quiser. Então, assim, não é uma coisa que ela precisa fazer ou não. Agora aqui, ó, you must go, you must stay here. Você não pode, você não deve ir, você precisa ficar aqui, você necessita. Então, assim, ele não deve ir porque ele necessita ficar aqui. Então, tem essa diferença. Então, pensa, o need, quando é que eu vou usar o needed? O needed é quando é uma coisa que eu não tenho necessidade de fazer. Agora, o must é quando é uma coisa que eu não devo fazer. Então, um eu falo de necessário, o outro eu falo de dever não fazer. Porque eu não posso fazer porque é errado. Aí eu vou usar o must. Por isso que eu falei da questão da intencionalidade. Então, assim, é um detalhe que vocês têm que prestar um pouco de atenção, porque é um detalhe muito, como eu falei, é a questão da intencionalidade da fala. Porque, por exemplo, ali no exemplo, ó, you needed to go. E aqui, ó, tem esse if you want. Então, se você quiser, é errado ele ficar? Não. Agora, aqui, quando eu uso o must stay here, é que ele necessita ficar aqui. Então, por isso, ele não pode ir. Então, para ele ir, seria uma coisa errada. Aqui depende da decisão dele. Aqui não depende da decisão dele, entendeu? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Então, eu vou usar o must, quando é uma coisa que é necessário eu não fazer. Porque se eu fizer, é uma coisa errada. E o needed é uma coisa que não é necessário fazer, eu não tenho necessidade de fazer aquilo. Por exemplo, aqui eu não tenho necessidade de ir. Se eu quiser ficar ou quiser ir, tanto faz. Agora aqui não, ele fala que eu necessito ficar aqui. Então, se eu necessito ficar aqui, eu não posso ir. Ir seria uma coisa que não seria bom fazer. Não errado no sentido de proibido, mas seria uma coisa não errada, seria uma recomendação forte, porque o must ele pode ter essa questão também da recomendação. Então, eu quero You must stay here. Então, é uma recomendação. Então, você precisa ficar aqui, mas de uma maneira assim mais enfática, podemos dizer assim. Então, é isso assim. Então, é esses detalhes que vocês têm que prestar atenção quando a gente fala da questão. E o needed, ele não entra como modal verbs. Por isso que aqui, ó, ele pode ter o don't, tá vendo? Que ele tem o verbo auxiliar. Porque nesse caso, ele não vai entrar como modal verb. O modal verb, nesse caso aqui, que a gente falou nesse capítulo, é o must e o mustn't. Porque então foi isso, gente. A aula de hoje foi isso. Espero que tenha ficado claro para vocês aí a diferença. Lembrando sempre que quando a gente fala em inglês, a gente tem muita questão da intencionalidade.
E qualquer dúvida, como eu já disse para vocês, basta entrar em contato, beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, gente.